Bem, pessoal, iniciando aqui o capítulo de gravitação, ao final desse capítulo, a gente tem como os objetivos de aprendizagem calcular as forças gravitacionais que dois corpos quaisquer exercem um sobre o outro, relacionar o peso de um objeto com a expressão geral para a força gravitacional, usar e interpretar a expressão para a energia potencial gravitacional, relacionar a velocidade, o período orbital e a energia mecânica de um satélite em órbita, entender as leis que descrevem o movimento dos planetas, as três leis de Kepler, olhando do ponto de vista da gravitação de Newton e aplicar o princípio da conservação do momento angular para o caso de forças do tipo central, incluindo a gravitacional. A gente, quando estudou no capítulo 10, a gente viu as consequências de quando uma força é do tipo central, que você tem conservação do momento angular, tá certo? E aí, com base nisso, foi que Newton conseguiu mostrar as três leis de Kepler, uma das consequências das três leis de Kepler, tá certo? Então, a gente espera que ao final desse capítulo você tenha a habilidade necessária para fazer o cálculo e entender cada um desses pontos que eu apresentei agora. Então, a lei de Newton da gravitação. Então, Newton já tinha vários dados de Kepler, Tycho Brahe, de outros mais pesquisadores anteriores a ele, sobre o movimento dos planetas, de satélites, né, em torno dos planetas, da Lua em torno da Terra, tá certo? Então, com base nessas observações e com base no cálculo diferencial integral, o Newton propôs uma lei que dizia que a força gravitacional era proporcional ao produto das duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, cada partícula do universo atrai qualquer outra partícula com uma força diretamente proporcional ao produto das respectivas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Perceba que essa lei de proporcionalidade ela precisou de uma constante para que ela virasse uma igualdade. Então, na forma de uma igualdade, a força gravitacional igual a G, que é essa constante que precisava, né, para que essa lei valesse para todos os corpos, Gm1 m2 sobre r ao quadrado. A força gravitacional, se você olhar aqui do ponto de vista de duas massas, ela é do tipo FGER, ou seja, ela é um vetor, tá certo? Ela é uma força cujo vetor dela atua no ponto de ligação entre as duas massas, ou seja, ela é do tipo R, ela está ao longo do vetor R que separa as duas massas, tá certo? Então eu posso escrever a força gravitacional F de G como G, o módulo de FG, né? Tá certo? Vezes um vetor R nessa direção radial. Então, ou seja, ela é força do tipo central. Por quê? Porque ela aponta para o centro dos corpos. Ela satisfaz as três leis de Newton, né? Satisfaz a terceira lei, que é ação e reação, ou seja, a força, a força gravitacional que atua em partículas entre si possui módulos iguais, mesmo quando as massas das partículas são bastante diferentes, né? Ou seja, ela satisfaz a terceira lei de Newton, ou seja, a força que a partícula 2 faz sobre a força 1, sobre a partícula 1, é exatamente igual à força que a partícula 1 exerce sobre a força 2, certo? Então, são forças que satisfazem a terceira lei, ou seja, são tipo ação e reação, tá certo? E tem o módulo dado por isso aqui e é uma equação, uma força do tipo radial, tá certo? Então essas foram as conclusões de Newton sobre a força gravitacional. Consequências da lei de Newton para a gravitação, ou seja, da força gravitacional. Os corpos tendem a assumir, quando a massa é muito grande, eles tendem a assumir a forma quase esférica. Assim, aqui eu tenho uma massa do Sol, com uma massa muito grande, o corpo tende a se organizar nas massas devido a essa atração gravitacional entre as massas, em partes do corpo, ele tende a se organizar numa forma esférica. No caso de um asteroide, como as forças gravitacionais entre as partes não são suficientes para superar as forças interatômicas que fazem ele se manter nessa forma. No caso do Sol, essa força gravitacional é maior do que essas forças interatômicas, de forma tal que ele
adapta o corpo a uma forma esférica. Não é o caso da Terra, né, também, que tem uma forma achatada de quase esférica, né? Então, a lei da gravitação de Newton, o modo da força gravitacional, a atração entre duas partículas quaisquer, é dado pela constante gravitacional, a massa das partículas, né, dividido pelo quadrado da distância. Então, você lembra que essa força que decresce com o inverso com o quadrado da distância, né, ela tem a mesma cara da força elétrica, né? Onde aqui a gente já comentou, né? Então são duas forças fundamentais da natureza, né? No caso a força gravitacional faz parte de uma das forças fundamentais da natureza e ela tem essa cara, tá certo? É uma força do tipo conservativa, tá certo? A gente vai ver isso. E existe um experimento que foi feito, que é a balança de Cavendish, para determinar o valor de G, tá certo? Então, o experimento ele tem uma fibra de quartzo, né? A gente já viu que quando você pega um material e torce ele tem um comportamento do tipo Lady Hook, baseado na torção, né? Você torce uma barra, ela tende a restaurar a sua deformação, tá certo? Então, com base nesse princípio e conhecendo esse material, que é a fibra de quartzo, né? Você pode fazer essa medida de G. Como? Você tem duas massas, grande M2, né, nessas posições, e tem duas massas, uma massa M1, tá certo? Duas massas M1 presa a essa fibra de quartzo e conectada a um espelho, né? Então você joga um laser, quando esse negócio está parado, você joga um laser e tem a deflexão, certo? Inicial. Quando você libera o sistema, essa massa M2 atrai a massa M1, a outra massa M2 atrai a outra massa M1 pequena, esse sistema sofre uma torção, quando sofre uma torção, esse laser sofre uma deflexão, né? O raio inicial passava aqui na linha pontilhada, depois começa a passar aqui na linha vermelha, ou seja, ele tem uma escala para a deflexão do raio do laser, ele consegue medir essa distância, tá certo? E com base na equação da força gravitacional, você isola G e você consegue encontrar quem é o valor de G, porque você conhece quem é a massa grande, você conhece quem é a massa pequena, você sabe a distância R2, então você é capaz de escrever. Você sabe quem é a força gravitacional, porque essa força vai ser igual à torção na fibra de quartzo, né? Como você conhece a fibra estabilizou, então você usa a equação da lei de Hooke para encontrar essa força, porque você sabe a deformação e você encontra o valor de G. É um experimento bastante interessante, entendeu? E que calcula G com uma precisão muito boa, tá certo? Então esse foi o experimento para determinar o G, porque uma vez que você tem um G, a equação deixa de ser uma equação de proporcionalidade e passa a ser uma equação de igualdade. Agora que você tem Newton para a força, massa quilograma dividido por distância ao quadrado, quando você aplica essa equação com a constante G, que é dada por Newton metro quadrado quilograma quadrado, você vai encontrar que a força é dada em Newton, tá certo? Um outro aspecto interessante da força gravitacional é que ela também, por ser uma força, satisfaz o princípio da superposição. Ou seja, suponha que você tem uma partícula aqui num ponto na origem do sistema de coordenada e tenha duas massas, tá certo? Nas posições indicadas na figura. Quando você quer calcular a força resultante de atração gravitacional dessas duas massas sobre essa massa pequena, você tem a força F1, né, gravitacional, definido pelo que a gente viu agora há pouco. Você tem a força F2 devido à massa F2 atraindo essa massa pequena, tá certo? Então, essas duas forças, pelo princípio da superposição, qual é a força que essas duas exercem sobre essa? Vai ser a resultante dessas duas, ou seja, você aplica o princípio da superposição. Esse princípio diz que eu posso calcular a força que a massa M1 faz sobre a massa pequena, como se a massa M2 não existisse. Depois eu calculo a força que a massa M2 exerce sobre a massa pequena e depois eu faço a soma vetorial dessas forças, eu tenho uma força resultante. Então devemos usar o princípio da superposição. A força total F sobre a estrela menor
é a soma vetorial das forças F1 produzida pelas estrelas maiores, como mostra a figura, tá certo? Então, como se trata de força, você tem que usar o princípio da superposição. Relação força gravitacional e peso, né? Se você aplica, a gente sabe que o peso de um corpo na Terra está relacionado com a força gravitacional, né? Você só sente o toque dos seus pés na superfície da Terra porque a Terra está atraindo você com a força gravitacional, tá certo? Então, se eu digo que a força gravitacional é ela que é responsável pelo peso, eu posso dizer que mg, que é a força peso, é igual à força gravitacional. Quando eu digo isso, mg é igual à força gravitacional, g, massa da Terra, massa do corpo sobre o raio da Terra ao quadrado, tá certo? Eu corto esse m com esse m, o g fica igual a gmt, raio da Terra, gravidade na superfície da Terra. Perceba que a gravidade, ela é uma propriedade que depende da massa do planeta, do raio do planeta, tá certo? Então, quando você sai da Terra para a Lua, a atração gravitacional, que é a gravidade, muda, tá certo? Além disso, a gravidade, ela muda se você está na superfície da Terra ou você se desloca uma distância r acima da superfície da Terra, tá certo? Então aqui eu tenho um gráfico de como é que essa SG decai, né? Essa aqui é a função 1 sobre R2, tá certo? Então ela é igual, na superfície da Terra, ela é igual a G, que é o 9,8 metros por segundo ao quadrado, e à medida que você sobe, assim, em direção ao espaço, essa gravidade ou essa força gravitacional vai caindo, né? A aceleração da gravidade vai caindo e cai com 1 sobre R2, tá certo? Então, se você botar o zero do sistema de coordenadas aqui, e R é uma distância que você está, R menos o raio da Terra, né? Você fez uma translação, né? Botou o zero na superfície da Terra. À medida que você sobe, né? Um astronauta de massa M, que está numa posição R muito grande, por que ele não sofre? A gravidade é baixa. Porque o peso do astronauta é baixo? Porque o G decai com 1 sobre R2, onde R é a distância, tá certo? O peso do astronauta, o astronauta está aqui, ele quase não sofre a força gravitacional exercida por a Terra, porque a distância, a força gravitacional ou o peso decai com o quadrado, o inverso do quadrado da distância, tá certo? Então você vê essa função aqui, ela é do tipo 1 sobre R2. Tá certo? Então aqui está a justificativa porque que quando você se afasta para o espaço, você vai sentindo o seu peso como sendo reduzido, tá certo? Então vou ficar por aqui e até uma próxima aula.